canibalismo é atitude cultural e natural, antiquíssima e tem a ver com espécie. Muitas espécies de animais alimentam-se de sementes, de semelhantes, melhor dizendo, insetos, aranhas, aves, gatos, cães, homens. No caso desses últimos, os limites entre cultura e crime são tênues. Recentemente, numa ponte urbana de Miami, um zumbi foi morto pela polícia porque simplesmente não parava de comer o rosto de um morador de rua. Rudy, de 31 anos, sob o efeito de drogas, atacou Ronald Popo, de 65, e o vitimou de homicídio, atracando-se em seguida a sua carne. Pouco tempo antes, 2007, o canibal de Howe, Nicholas, atacou seu companheiro de cela, matou e em seguida comeu seu pulmão. Por pura curiosidade sobre o gosto da carne humana, segundo ele próprio. O açougueiro de Rostov, Andrei Chikatilo, assassinou mais de 50 mulheres e crianças entre 1978 e o início dos anos 1990, havendo confessado ter comido partes de suas vítimas. Porém, um dos casos mais célebres e curiosos foi um encontro virtual entre dois alemães que resultou em 2001 no assassinato seguido de canibalismo de um pelo outro. O canibal de Rothenburg, Armin Meiwes, matou, esquartejou e comeu Bernard Brands para satisfazer o seu instinto sexual. O fato rendeu processo em mídia. E segundo termos finais ratificados pela Corte Constitucional Alemã em 2008, o ato teria sido solicitado pela própria vítima. Tese sustentada pela defesa, que antes de morrer amputou o próprio pênis para comer frito justamente com o seu algoz. Ficou comprovado que o canibal havia postado na internet uma solicitação para encontrar alguém que quisesse ser morto e devorado. E Brands respondeu afirmativamente ao anúncio. Contrato que não impediu Meiwes de ser condenado à prisão perpétua. Pois veja, uma declaração à sua época dizendo: a primeira mordida foi com certeza a única. Indefinível, já que eu tinha sonhado com isso durante 30 anos, com essa conexão íntima que se faria perfeita através desta carne. Canibalismo é cultura, é ato sexual, é poder. Também, sobretudo, é distúrbio mental. Nós ouvimos aqui da sua companheira que ele bebia sangue. E para além disso, ela dizia o motivo disso. Porque ele é louco. Ninguém deu a mínima importância para isso desde o primeiro dia desse processo. Ninguém, onde é que estava o Ministério Público quando ela dizia isso? Ele bebeu o sangue do próprio irmão. Eu disse para ele: que nojo, que nojento você é. Esse absurdo não foi o único nesse processo. Onde é que estava os paladinos da justiça, que vem aqui dizer que o Super Ministério Público está acima da defesa e que há uma diferença entre Ministério Público e defesa, que o Ministério Público tem a possibilidade, então, de pedir a absolvição, mas a defesa é obrigada a defender. Graças a Deus! Graças a Deus! Porque se nós dependêssemos da impiedade do Estado, um pé no chão como esse daqui estaria condenado. Que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, que não tem ninguém que será enganado por um discurso que alguém
que só quer alimentar o seu ego no plenário do Tribunal do Júri. Esse é o 12º plenário de júri que eu tenho aqui no estado do Paraná esse ano. Nenhum o Ministério Público pediu absolvição. E, para além disso, sequer decotaram uma qualificadora. São 10 absolvições e 2 condenações. Uma da noite de antes de ontem e outra porque a defesa veio a plenário e pediu a condenação. Onde é que está aqui o defensor que tem a obrigação de vir aqui e defender a qualquer custo? Não tem, tanto não tem obrigação que não fazemos. Quando fui chamado pelo Dr. Emerson, ele me diz: nós temos um caso aqui inacreditável, um caso de canibalismo. Você já ouviu falar nisso, doutor? Nunca em minha vida eu ouvi falar disso. Nunca. E talvez, durante toda a minha carreira, que ainda, se Deus me abençoar, e eu tenho certeza que Ele vai, será longo e eu defenderei muitos como ele. E se precisar, dou minha vida aqui no plenário por ele. Se pudesse, eu pegava essa beca e protegia esse rapaz. Porque não tem aqui um facínora, um criminoso que mata por sadismo a qualquer preço, ou por vingança, ou por que quer que seja. Porque até aqui ninguém disse por que ele matou. Só dizem que ele não matou em legítima defesa. Mas veio aqui explicar qual foi o motivo? Não disseram para os senhores por que ele matou. Ora, se ele não matou em legítima defesa, por algum motivo ele matou. Ou ele, assim como a vítima, era um canibal, um doente. Alguém que matou para satisfazer simplesmente o seu desejo de ver aquela pessoa tombar morta. Ninguém aqui, até a presente data, até esses minutos, disse: então, por que ele matou? Talvez daqui a pouco volte para dizer por que matou. Faça um raciocínio, jurados. Durante todo esse julgamento, algum de vossas excelências ficaram convencidos da motivação desse crime? Que não a legítima defesa? Ah, mas ele estava com a foice no seu quarto. Ah, mas ele acertou o golpe no pescoço. Então, por isso ele planejou e queria a morte. São 2 homicídios que estão documentados. Quantos outros ele não deve ter cometido? Quanta carne humana ele não deve ter comido? Quanto sangue ele não bebeu? E nos 2 ele foi condenado. Havia determinação dias antes para que ele fosse preso. E ele não foi preso. Sabe por quê? Porque o Ministério Público não estava lá para exigir o cumprimento da prisão. E se achar que eu estou mentindo, tenha coragem de ir lá e abrir essa execução de pena dele e mostrar aqui para os jurados. Por que é que não cumpriu o mandado de prisão dele? Pelos 2 homicídios que ele cometeu? Pela violência doméstica? Mas agora é fácil. Nós vamos vir aqui, pegar esse pobre diabo, vamos condená-lo, pena máxima, jurados. E todos os problemas de reserva estarão resolvidos na data de hoje. Se a garantia do Ministério Público for essa, eu mesmo peço: condenem. E amanhã fechamos a delegacia e vivemos no mundo dela. Dos pôneis encantados, dos ursinhos carinhosos, onde ele precisa ir para a cama, se deitar com um criminoso que tem 2 homicídios, tentado ou consumado, não interessa. É um homicídio, é uma vida.
que não se perdeu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ah, mas esse é menor, é o sangue da vítima. Condene porque é o sangue da vítima. Que vítima nós temos aqui? Quem realmente é a vítima desse plenário? Eu vi uma vítima aqui, e que foi absolutamente desrespeitada por essa instituição que se diz a garantidora de direitos. Senta uma mulher aqui que sofreu violência doméstica há muitos anos, analfabeta, filhas analfabetas, se casou com um homem analfabeto, sofreu violência doméstica dele, depois se relaciona com um canibal, sofre violência doméstica, esconde isso dos filhos, é alienada por ele, é dominada por ele. E onde é que estava o Ministério Público? Ela sequer sabe o que é um boletim de ocorrência. Como esse rapaz não sabe nem pronunciar o que é absolvição. E não fiz isso para ridicularizar ele aqui. Fiz para que os jurados entendam a posição em que ele estava. Nós devemos exigir que esse homem aqui, então, vá para a cama, sem a foice no quarto, porque sentia medo daquele homem, e morra nas mãos, porque em 2 momentos ele não consumou. Nesse ele consumaria. Ah, mas ele não estava com o facão. Ora, mas quem é que carrega uma bainha sem um facão? Ele tinha uma bainha por qual motivo? Ah, mas é a mãe. É a mãe dele. Ela é só informante. Ela é só informante, não acreditem nela. No que me convém, acreditem. Nisso não. E o que dizer do Nilson? E quem disse dessa bainha aqui foi o Nilson. Junto com ela, em coro dela. Quis insinuar aqui que alguém havia orientado ela a falar aquilo. E não pense que eu não vi isso. Exigindo respeito aqui, sendo que não havia o mínimo de respeito com a defesa durante todo esse julgamento. E aí vim dizer, não, ela não é confiável porque é mãe do acusado. E o Nilson? Quem é que orientou o Nilson? Foram atrás dele e falaram, olha, diga que ele está com uma bainha. E usa uma bainha para quê? De enfeite? Se não tinha um facão ali? Ah, mas o facão não foi localizado, jurados. Como que vai acreditar num bandido, num assassino, se o facão não foi localizado? Policiais, os senhores fizeram buscas por esse facão? Não sei, não lembro, não fiz. Foram essas as respostas. E tenho a parte se eu estiver mentindo. Tenho a parte se eu estiver mentindo. E não estou aqui tirando o lustre do trabalho da Polícia Civil, de forma alguma. São guerreiros e respeito muito a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas são inexperientes. Não precisava nem perguntar aqui qual o concurso que eles estavam. Talvez fosse o primeiro homicídio atendido por eles dessa forma. Faltou o tirocínio policial, que talvez em alguém que tivesse um tempo mais de rodagem, fosse atrás e achasse estranha aquela situação. A mãe já dizia, ele me mordeu, ele atacou meu filho. Tinha uma bainha nele. E não estou tirando o lustre também da Polícia Militar, que chegou na hora lá. Mas vocês ouviram do próprio policial quando a promotora pergunta qual era a prioridade de vocês? Localizar o flagranteado. E em segundo lugar, proteger a guarnição. Eu não estou falando que está errado, está tudo certo. Pergunto aqui também ao policial civil, qual é o papel da Polícia Civil e qual o papel da Polícia Militar? Polícia Militar, policiamento ostensivo. É quem mete a cara na rua, é quem toma tiro. É quem é julgado pelo Ministério Público quando mata.
implacáveis julgando policiais. Mas a hipocrisia falou bem mais alto aqui. Eu reconheço o trabalho da Polícia Militar. Caso da Rotan, é o meu escritório quem atuou nesse caso. Inúmeros policiais sendo julgados e acusados, sabe por quem? Pelo Ministério Público. Todos absolvidos no plenário do júri. Recurso do Ministério Público. Estão até ao STF para buscar anular essa condenação e colocar novamente a Polícia Militar no banco dos réus. Mas enchem a boca aqui e dizem: a Polícia Militar é gloriosa. Quando lhe convém. Mas quando a polícia está lá trocando tiro com vagabundo, direitos humanos e pau na polícia. Não pode matar. Esse paraíso que foi pintado aqui, infelizmente, não é a realidade desse homem. E queria eu que ele fosse o único que vivesse nessas condições. Que tivesse uma mãe analfabeta, um pai analfabeto, um pai sem nenhuma cultura, que pratica violência doméstica e familiar contra a sua própria esposa, que mata a esposa por vezes. Queria eu que só tivesse a situação dele. Estava resolvido. São inúmeros casos como o dele, inúmeros. Nem sempre, essas pessoas têm o destino de ser julgados. Às vezes é 6 no caixão, puxando. Poderia ter acontecido com ele. Ah, mas ele estava com a foice. Ora, 2 homicídios, um canibal, e ele precisa se deitar na cama e aguardar que ele venha ali para lhe matar e comer o seu fígado, como está aqui. Ah, mas ele atingiu no pescoço, deveria ter atingido na perna. Olha, eu falo melhor, doutor, entregue flores a esse homem. Mande flores a ele, diga: olha, trate melhor a minha mãe. Não morda ela, não bata nela, não agrida psicologicamente ela por anos. Quem sabe isso fosse resolver o problema de quem não tem estudo, de quem está inserido num contexto financeiro de quase miserabilidade, viviam lá de favor. Vocês escutaram aqui? Estavam vivendo naquela casa de favor, em troca de cuidado da criação. Mas aí eles precisam raciocinar, porque não pode um golpe de foice no pescoço, de forma alguma. Nós devemos exigir dele esse raciocínio. Ele não sabe falar, ele não sabe pedir o que ele mais precisa hoje aqui. E não foi nenhuma nem 2 vezes que eu insisti que ele falasse. Mas esse precisava ter a cautela de se defender com um golpe na perna. De alguém muito maior que ele, muito mais forte que ele e muito mais perigoso do que ele. Alguém que em 1, em 2, ou quem sabe em inúmeras vezes buscou tirar a vida de outra pessoa. Ele não foi denunciado por isso, ele foi condenado nas 2 oportunidades. Era de se exigir dele essa é a conduta? Entregar a mãe, aquele facínora, e perder a vida na mão dele? Ah, mas daí ele viria aqui, sentaria no banco dos réus e seria condenado. Que é isso que ela vai dizer. Se matasse, ia ser julgado e condenado, assim como ele. É esse tipo de sociedade que nós buscamos? Nós devemos nos entregar aos criminosos? Vamos punir a polícia e vamos
passar a mão na cabeça do bandido. E aí a sociedade está em vias de absoluta dissolução. Se os ursinhos carinhosos desse paraíso, dessa fantasia, realmente for aplicado aqui no plenário do júri, nossa sociedade certamente estará em vias de dissolução. Não se pode mais portar uma arma, porque, ora, estava armado lá por quê? Eu tomo 5, 6, 10, 100, 200 tiros no meu escritório e preciso agora, então, ficar esperando que eles venham e consumam o que eles buscaram lá no início? Vou andar aqui sem uma arma, sem uma escolta, esperando que as coisas aconteçam no mundo dos ursinhos carinhosos, na fantasia, que pintam, que só pintam. E vai ver lá, tem porte de arma, tá com carro blindado, tem condição financeira. Mas o pau é em quem? No que calça chinelo. A justiça é uma serpente, jurados, e só morde pés descalços. E aqui não adianta vir falar, olha, mas ele tem 7 advogados, nem um deles ganhando 1 centavo dele. Eu não preciso nem falar que ele não tem de onde tirar. Porque se estivéssemos aqui por dinheiro, certamente esse homem não teria condição alguma. Debate público em Recife, em 1991. Perguntam-me: e se a vítima fosse sua filha? Respondi: e se o acusado fosse o seu filho, e olhando no fundo dos seus olhos dissesse: pai, eu sou inocente? O Ministério Público diz: olha, mas e se fosse a sua filha? E eu digo: e se fosse o seu filho, que viesse aqui e suplicasse: pai, eu sou inocente? Que destino nós queremos aos nossos filhos, aos nossos familiares, se eles sentarem, pregarem os glúteos aqui no banco dos réus, sendo acusado por um Estado impiedoso, em uma guerra de egos? Que destino nós queremos aos nossos filhos? Eu quero que ele receba aqui uma única coisa: justiça. Nada mais. Que página nós queremos escrever na história, jurados? Que página nós queremos escrever na história? Denir calou a vítima para sempre. O Ivanil. Vamos conhecer o Ivanil? Vamos ver quem era o Ivanil? Porque estamos prestes aqui a canonizar o Ivanil. A colocar o Ivanil num pedestal e dizer: olha, é impossível que alguém coloque a mão no Ivanil. Ele tinha que morrer na mão do Ivanil. A primeira denúncia, por favor, Júnior. (2012) 43.9. Denúncia: Ivanil Sebastião Ribeiro, vulgo Marreco. Fato delituoso: no dia 5 de fevereiro de 2012, por volta das 20h45, na rua Quintino Bocaiúva, nas proximidades do bar da Terzina, nesta cidade comarca de Exército, o denunciado Ivanil Sebastião Ribeiro, com consciência e vontade, e ciente da ilicitude de sua conduta, com inequívoca intenção de matar, desferiu um golpe contra Dorlinda Silva, dolosamente, valendo-se de uma foice. Ora, qualquer semelhança é mera coincidência. Ele atacou, então, o Dorli com uma foice. Não, mas ele não estava, nesse caso aqui, ele não estava com um facão. Ele usava a bainha porque ele achava interessante.
Dolosamente valendo-se de uma foice, marca Santo Antônio, acertando-lhe a cabeça, mais precisamente na região temporofrontal, até a região labial superior. Ele abriu a cara dessa pessoa, do Dorli. Ao lado direito, somente não consumando seu intento, morte por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi prontamente socorrida. Por que essa aqui não morreu? Porque foi prontamente socorrida. Por que ele morreu? Primeiro, porque o atendimento demorou muito. E segundo, é que não encontraram uma lesão. E talvez mesmo que se essa lesão fosse encontrada em vida, ele não conseguiria ter aí a salvação. E talvez alguém lá de cima ou alguém lá de baixo tivesse dizendo para ele: chegou a sua vez, cara. Vai pagar por tudo que você fez pelo Dorli. Vai pagar o sangue bebido do teu irmão. Vai pagar a mulher que você está fazendo sofrer por tanto tempo. Chegou a tua hora, meu irmão. Você vai vir aqui pagar. Segundo apurado denunciado Ivanil, após ingerir bebida alcoólica juntamente com a vítima Dorli em sua residência, desagradou-se com a referida vítima. Teria dito que levaria a mulher dele embora. Ato contínuo. O acusado investiu contra a vítima e, alcançando na rua e golpeando-o no rosto, apenas não lhe tirando a vida por ter sido prontamente socorrida, sendo denunciado preso em flagrante ainda nas proximidades do local. E eu vou dizer uma coisa. Nesse caso, ele mordeu o cara também. Se ela voltar aqui, na réplica, deve voltar, na tréplica eu mostro a Vossa Excelência. Dorli, então, era vítima. Assim agindo, incorreu denunciado Ivanil Sebastião Ribeiro nas ações 125, combinado, 121. O artigo 121 diz: matar alguém, crime de homicídio. Combinado com o artigo 14. Aqui falamos da tentativa de matar alguém, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade. Percebam, quis minimizar aqui. Olha, questão de ordem, doutor. É um homicídio tentado. Aqui o homicídio é consumado. Alguma conexão entre Deus e o diabo, ou desconexão entre os dois, permitiu que esse homem permanecesse vivo. Talvez quem estava lá em cima falou: você merece uma segunda chance. Agora você, Ivanil, você não. Bebendo sangue de carne humana da criatura que eu coloquei na terra, aqui você não fica. Vai acertar suas contas lá embaixo. Isso posto, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que recebido e autuado pelo denunciado citado a responder. Respondeu e foi condenado por isso. Próxima. O Ministério Público oferece denúncia em face de Ivanil Sebastião Ribeiro, o santo Ivanil do Ministério Público, que esses não tiveram interesse de juntar, tá? Só juntar aqui do pé descalço ali. Denunciado pela prática dos seguintes fatos delituosos. Fato 1, homicídio qualificado tentado. No dia 31 de julho de 2021, por volta das 18 horas, na residência situada na rua principal, na comarca de Reserva, na área rural Criciúma, como dito aqui, pelo próprio réu, de maneira livre, o denunciado Ivanil Sebastião Ribeiro, de maneira livre, consciente e voluntária, sem ilicitude da improbabilidade da conduta, com inequívoca intenção de matar, desferiu um golpe de arma branca, faca ou foice. Faca ou foice.
Ah, mas ele estava desarmado, ele só tinha bainha na cinta. E quero que vocês acreditem nisso. Estava desarmado, não acharam o facão, doutor. Onde é que estava o facão? Ivanil Ribeiro, Sebastião Ribeiro, maneira inconsciente, né? Portando a arma branca contra a vítima, Valdomiro da Luz Ribeiro. Percebam a coincidência. Irmão da vítima. Se ele faz isso com o irmão dele, quem é aquele cara ali para ele ter algum tipo de piedade dele? Ia cortar inteiro no facão, ia comer cada pedaço, ia saciar esse desejo maluco dele, doente, de beber sangue, de comer carne, atingindo-lhe pode descer um pouquinho, região do pescoço, causando lesão corporal descrita no laudo do movimento 30.2, registrado no vídeo de movimento 1.21, dando assim início ao crime de homicídio. Ora, doutor, mas é um homicídio tentado? Hipócrita! Que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, vez que a vítima foi socorrida por populares, que imediatamente acionaram o atendimento médico. O crime foi praticado por motivo fútil, vez que motivado pelo simples fato da vítima solicitar o empréstimo da foice. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que desarmada foi surpreendida pelo denunciado com súbito ataque com arma branca, faca ou foice. Eu tenho uma surpresa para mostrar para vocês depois na tréplica referente a essa denúncia aqui. Segundo, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ah, não! O senhor foi flagrado. Rodrigo, olha aqui. Levante a cabeça, cara, que justiça se pede de cabeça erguida. Aqui não é casa de mendicância, o senhor não veio aqui para pedir favor para ninguém. Verdade. Você foi flagrado com uma arma de fogo. Você é um bandido criminoso. Mas o cara que te atacou ali pode. Verdade. Eu pedi para o réu se manifestar durante a fala da defesa. Só não pode falar, não pode levantar a cabeça e ter essa tua absorção de cabeça livre. Da forma como você conseguir falar. Não precisa falar, não é para falar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 1 acima narrado, denunciado Ivanil de maneira livre, consciente e voluntária, sem a licitude e probabilidade de sua conduta, mantinha sob sua guarda o quê? No interior de sua residência, uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 32, sem marca, número de série aparente, o que fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme a auto de exibição e apreensão do movimento 1.6 e auto de exame de prestabilidade do movimento 1.8. O facão, ele não estava naquele dia. Ele só estava com a bainha. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ele não estava armado, porque a arma ele perdeu em 2021. Mas se tivesse, talvez, condições financeiras, já tinha adquirido outra. Para fazer o mesmo que ele gostava de fazer, matar gente e comer carne humana. Um canibal. Pode descer. Por gentileza. O Ministério Público, então, denuncia Ivanil pelos dois fatos. Foi denunciado e foi condenado, mas vou mostrar para vocês depois como é que ele foi condenado. Esse aí é o Santo Ivanil, que não poderia morrer naquela situação, porque ele tinha que acertar a foice na perna, se fosse uma injusta agressão, logo após, tinha que ser na perna. Um cara gigante, forte, assassino e canibal. Ele não podia pegar essa foice aqui. E foi isso que aconteceu. Nada mais. Ah, mas ele queria matar. Mas e por que ele não matou então ali? Por que ele não terminou o serviço?
Porque isso é inconteste. Ele permaneceu vivo. E aí vem aqui o Nilson e fala, eu cheguei lá, ele estava lá. Ele estava lá. Por que ele não pegou essa foice, então, e terminou aquele trabalho ali que ele foi para fazer? Já que isso aqui era tudo engendrado. Isso aqui estava tudo articulado para acontecer. Ele iria matar aquele homem. Só não sei por quê, porque ela não disse por quê ele ia matar, então. Já que não é a legítima defesa, então, por que ele foi lá matar? Raciocínio. A lógica é a rainha das provas. Não precisa apresentar mais nada, olha. Tem lógica. Então, ele não pegar aquela foice e dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto, dá o quinto, dá o sexto, o décimo. Ah, ele tinha ódio dele porque a mãe sofria violência doméstica. Crime de ódio se esfacela uma pessoa. Esse é o crime de feminicídio, por exemplo. Nesse momento acontece julgamento de crime de feminicídio de 26, 28, 30 facadas na mulher. Isso é ódio. Isso é vontade de matar. Isso é vontade de matar. Quem quer matar, mata. Isso é vontade de matar. Qual foi a circunstância que impediu ele de matar? A mãe dele. A mãe dele impediu ele de matar. Coitada dessa mulher. Que ela tinha qualquer condição de impedir aquele homem de matar. E assim, ficou numa linha assim, de quase de colocar a mãe, a coitada da dona Aparecida, como alguém que está cocando ali, ou tá até talvez de cúmplice desse crime. Ficou ali. Mas aí ia ficar muito ridículo. Porque já tentaram fazer isso aqui no plenário. E passaram uma vergonha. Vocês viram o policial civil aqui que veio e foi na onda dela, no embalo? Ah, mas o que é? O que é isso, aquele outro? Não, eu acho que é um recurso que dificultou a defesa da vítima dele. Porque ele fala qualificador ainda. Ele veio aqui para trazer o homicídio e trazer a qualificadora do recurso. Porque o meio cruel fala o que quer, mas veio aqui para arredondar o BO, como nós dizemos. Ah, mas eu acho que porque ele estava na cama deitado e aí ele desferiu. Se não é a pronta resposta da defesa, imagine deixar essas pessoas fazerem o que querem sozinhas. Não, o advogado não. O advogado não. É o Ministério Público que tem assim, assado. A defesa não. A defesa defende ele. Já pensou? Ele estava aqui sendo condenado por um golpe de foice em alguém que estava deitado na cama. É ou não é? Se não fosse eu ali insistir nesse ponto, estava condenado por isso. E aí ele está irritado. Ele começa a falar, onde já se viu isso? Alguém desferiu um golpe de foice no pescoço de uma pessoa, quando ele viu que caiu a casa, que ele não ia conseguir ajudar. Ontem eu falei para o Dr. Emerson, mas já arrumaram uma roupa para ir lá? E viu o uniforme da cadeia aqui? É constrangedor. Eu até não digo que o jurado vai condenar pelo simples fato dele estar aqui com o uniforme de cadeia, porque isso daí é muito raso. Mas é constrangedor para alguém sentar aqui. Mais constrangido do que ele já estava. E ainda sentar aqui subjugado com um uniforme de cadeia, que é uma camiseta laranja. Está por baixo aí. Abre aí. É isso aí, ó. Eles não arrumaram uma roupa para ela, ele falou, vou mandar para a família lá. Aí mandaram uma roupinha para ele lá, mas esqueceram de um calçado. E talvez eles não tenham nem condição financeira de arrumar um calçado para ele. Se depender, vai passar o trator. Só que se a gente permitir que você faça com pé de chinelo desse aqui, daqui a pouco vai alcançar a gente. Tem gente sendo arrebentada.
arrebentada lá, porque pegou, mãe, cheia de filho, porque pegou um batonzinho, enfurecida. Acredito que ela tenha errado. Pegou um batonzinho e ó, na estátua do STF. 16 anos de pena. Pense nisso. Começa aqui, ó, com um chinelinho, uma havaiana azul, que é lá da cadeia. E aí vai mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Daqui a pouco tá lá na tua casa, Jurado. Quanto tempo eu tenho, irmão? Boa noite. 47. Doutor, o senhor está preparado? Eu lhe passo a palavra. Posso seguir? Usou até o 5º mandamento. Usou até o 5º mandamento, que não matarás. Até a Bíblia reconhece a legítima defesa. Até a Bíblia reconhece a legítima defesa. O que a gente não pode permitir é um outro mandamento que talvez ela tenha parado no 5º. Não levantar falso testemunho. Não mentir, não enganar. Não vim contar a história aqui por ego. Estou começando, cheguei agora, vou lutar contra uma grande banca defensiva e falo com muito orgulho, somos uma das maiores do Brasil. E não estou aqui por dinheiro. E eu não preciso nem falar disso. Não preciso nem provar isso. Que eu não vim aqui por dinheiro. Quando se enverga essa beca aqui, ó, eles lutam, mas eles lutam ferrenhamente. E não tem essa. Se eu achasse, eu decotaria. Eu decotaria, pedia no decote da qualificadora, se achasse que não tivesse. Olha, então, se reconheça o meio cruel, nesse caso. Se reconheça a crueldade, porque ele gemia de dor. Eu não consigo entender que alguém tome uma foiçada na cabeça, no pescoço, e não sinta na mão, daquele jeito, perca os dedos, e não sinta dor. Que não grite de dor. E houve alguma crueldade exacerbada, planejada por ele. Eu vou infligir mais sofrimento nesse homem. Eu vou matar com requintes de crueldade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ou do recurso que dificultou a defesa da vítima. E a denúncia fala, porque ele estava desarmado e embriagado. Em primeiro lugar, que ele não estava desarmado. Ele tem uma bainha, guarda alguma coisa ali dentro. Nós vamos acreditar no planeta Xuxa. E segundo, ele estava embriagado. Basta olhar o laudo. Os policiais vieram aqui e falaram que ele não sabia nem o que falava. Ele tão bêbado. Nunca estava embriagado. E isso é um motivo dele se reconhecer, então, uma qualificadora que vai colocar essa pena num patamar de 16 anos no mínimo, porque ele estava bêbado. E dificultou ele. Ele obrigou alguém a beber. Pelo contrário, quem diz aqui que era obrigado a beber, sentou aqui e foi achincalhada pelo Ministério Público. A verdadeira vítima sentou aqui. Aquela senhora é vítima. E não estou falando aqui que o Denir é um santo e que também mereça ser canonizado. Jamais! Não tem anjos e demônios aqui. Tem todas as suas falhas e insistir que ele falasse o que é que você fez com a sua mulher. Meti um facão nela.
meti um facão nela. Não tenho nada a esconder aqui nesse plenário. Vou sair daqui, vou deitar na minha cama, abraçar minha esposa, beijar meus filhos, com a cabeça tranquila. Com a tranquilidade de quem veio aqui e pediu o que é justo. Não vim aqui para pedir absolvição de um vagabundo, de um bandido que tirou a vida daquele homem. De forma impiedosa, com requintes de crueldade. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Desarmado, ignoramos a bainha e tinha bebido. Mas foi a mãe que falou do facão, que ele sempre andava com o facão, que tinha uma... Mas o Nilson também falou, não esqueçam disso. E o Nilson é testemunha, compromissada. Se mentisse aqui, certamente uma juíza de direito diria ela mesma: o senhor está mentindo, o senhor responderá por essa mentira. Não, vocês escutaram alguém falando isso? Tudo normal. Nilson sentou aqui, trouxe o seu relato, não lembrava de algumas coisas, é natural, o tempo corrói mesmo a lembrança. Esse, e a mãe dele, coitado, lembravam pouco, a mãe muito pouco, e outras coisas nem queriam falar. Mas o Nilson não. O Nilson trouxe um relato coerente e imparcial. Nós tínhamos duas pessoas lá, além dos dois, vítima e acusado. A mãe e o Nilson. Eu não percebi no relato dos dois que fosse alguma coisa assim discrepante. Que um correu para o norte, outro correu para o sul. Que um disse que era amarelo, o outro disse que é vermelho. Pode ser que tenha ali uma incoerência, ou em que uma coisa que a mãe fala, e o rótulo dela é mãe. Não viram? Eu não vi, mas depois a minha assessoria me disse lá atrás: você viu que legal, a mãe sentou aqui, e eu falei: você viu que o Denir está aqui? E aí ele falou: benção, mãe. Falou para ela. Eu nunca fiz isso com a minha mãe. Minha mãe está lá. E se fosse por você, mãe, eu teria feito o mesmo. Quem sentaria aqui era acusado por essa mulher, era eu. Vagabundo nenhum coloca a mão na senhora. Não permito hoje, não permito nunca. E se for preciso, tiro a vida dele. Que antes morra o vagabundo e não eu e nem a senhora. É óbvio que a mãe vai defender o filho. Não tenha dúvida disso. Que ela veio aqui e falou algumas coisas que talvez não tenham ligação com a realidade. Ela é mãe. Eu fiz questão de perguntar para ela: o que a senhora quer que aconteça com ele? Quer que ele seja condenado? Não. Quer que ele seja absolvido? Quer. É um filhinho dela, saiu da barriga dela, ela criou. E por mais simples que tenha sido a criação, ou por pior que seja esse homem, a mãe sempre vai proteger o filho. E o filho a mãe. Não existe outra alternativa. Escutaram ele falando aqui do pai? Meu pai batia na minha mãe. Mas eu ia matar meu pai? É meu pai. Mas eu não vi grandes inconsistências que desacredite que efetivamente aquele homem estava armado. Indúbio pró vida. Isso é uma aberração. Se nós tivermos qualquer dúvida de que aquele homem efetivamente portava um facão, a dúvida deve tirar esse homem do banco dos réus e não condenar. E eu me levanto imediatamente. Olha, mas que instituto é esse? Porque eu estou estudando errado. Comprei aqui agora código atualizado e não vi esse instituto. Indúbio pró vida. Isso é criação de quem mora num mundo paralelo. De quem vive no ar-condicionado. De quem tem carro blindado.
de quem tem pistola, arma de porte irregular, quem tem escolta. Tivemos um júri em Santa Catarina, o GAJúri, é uma organização de promotores com 4 promotores e acho que deveria ter uns 6 seguranças. E não há problema algum nisso. É uma profissão que exige cautela, cuidado. Só não podemos admitir a hipocrisia. Só não podemos admitir a hipocrisia. Tudo para mim, nada para ele. Isso é justiça. É assim que nós vamos seguir adiante? Assim que a nossa sociedade vai caminhar? Tudo para eles, nada para nós. E começa ali. Isso vai crescendo, vai evoluindo. E vai ficando cada vez pior. Não há anulação para mordida e foice. É verdade, isso aqui é um absurdo por completo. Não havia anulação para que eu... É um absurdo por completo. Como é que ela chegou a essa conclusão, dessa dinâmica? De que ele mordeu e daí como é que ele vai dar uma facada? Pode acontecer tanta coisa. Tanta coisa num embate corporal. Acho que ele mordeu e ficou ali, aguardando, paradinho, morder. Sai daqui, cara! Uá! Isso é um embate. Não é o planeta Xuxa. Ai, com licença, senhor. O senhor já tem 2 homicídios, mas que eu vou me desfazer da minha foice. E o senhor faz o que o senhor quiser. Entrega a mãe para ele também. Golpes de foice. Nós temos aqui um golpe apenas. Quando voltar, quero ver se ela vai dar conta dos outros golpes. Porque eu tenho, de tudo que eu vi aqui, tem um golpe apenas. E eu já vacinei Vossas Excelências, mostrando aquela lesãozinha aqui, ó. Que talvez digam, olha, tá aqui o segundo golpe. E você acha, cadê a foice? Aquele primeiro abriu o pescoço dele. Mas o segundo foi leve. Deu uma arranhadinha. Ou talvez aquele aqui na orelha, que aqui atrás tem uma lesãozinha. E percebam que eu mesmo já demonstro, não vou ficar mostrando de novo, porque aquelas imagens são feias. Me respeito. Eu não reparei que alguém não quis olhar a imagem. Mas são 2 fotos. São 2 fotos da lesão. Uma que ela está suturada, são 15 centímetros descrito no laudo. E a outra que ela está aberta. Só que aquela está aberta, eles já tinham iniciado o trabalho de IML. E seguiram abrindo para buscar o quê? A causa dessa morte. Ou encontrar algo que pudesse ser valioso para aquele laudo. Ele só tem uma lesão de um golpe de foice. Não tem outras. Então isso nem tem tanta relevância. Estou falando aqui que o que veio de lá é absurdo. Mas eu posso voltar aqui depois e trabalhar muito isso aqui, muito. Causa da morte. Causa da morte. Também não vou falar. Quanto tempo eu tenho? 34? Vou falar disso depois. Que eu duvido e desafio a dizer do que ele morreu. Não sabe. Qual foi a causa da morte? Ah, tá, foi o golpe de foice. Não, tudo bem. Mas ele morreu por quê? Do quê? O que quer dizer o laudo? Duvido que vai vir aqui explicar. Ai, cruel. Dificultou. E agora, uma situação que veio no final do requerimento, como se a decisão já tivesse sido tomada, esquecendo que quem decide está aqui, e que logo depois dela a defesa é quem fala.
Mas ela julgou que os senhores já condenaram esse homem. Se voltou para a magistrada e disse: eu exijo aqui uma indenização à vítima. Pô, parece piada isso. Parece piada por dois motivos. Em primeiro lugar, coitado desse homem. Porque não tem um calçado para trazer aqui para ele vestir. E em segundo, quem é que vai receber? Tem algum familiar da vítima aqui? Quem é que vai receber? Vocês perceberam os cumprimentos do Ministério Público? O Ministério Público iniciou cumprimentando. Cumprimento ao magistrado, discussão legal. Cumprimento à defesa, vocês são ridículos, porque se a tese de vocês for acolhida a ruína da sociedade. Cumprimentou o outro, cumprimentou os jurados. Não faltou alguém aqui? Não faltou cumprimentar alguém? Onde é que estão os familiares do Ivanil? Sentados aqui, lutando por justiça. Um homem honrado, que não estava armado, realmente era isso. Onde é que está o familiar para cumprimentar e falar: me solidarizo com a família da vítima? Ninguém veio aqui pedir justiça. É o coro de uma voz só, de alguém que pretende uma condenação para contar júris na sua carreira. E eu vi isso e ouvi da boca de um promotor em Joinville, esse ano ainda. Vi e ouvi da boca dele. Eu tenho 280 e poucos júris, e eu tenho não sei quantos assim. Quase vomitei quando ele falou isso. Falei: cara, você está ficando maluco. Você está ficando doido. Você presta aqui um serviço público. Não é isso. Não é quantos júris você fez, quantas condenações você teve, quantas absolvições. Não é isso. Porra, quantas pessoas inocentes então estão na cadeia por não ter a tua contagem de júri. Que absurdo. E aí, então, a indenização dos familiares da vítima. Em primeiro lugar, que ele não vai ter condições nenhuma, e quem está morando, de favor, pagar qualquer tipo de indenização. E eu não estou falando isso porque, senhora, os jurados, senhores e senhora, quem decide isso, vocês não decidem isso, é uma consequência da condenação. E talvez isso seja reconhecido, se houver pedido expresso na denúncia, seja reconhecido pelo juízo. Mas vai pagar para quem? Quem que vai receber? Nem vieram aqui. Então, jurados, já me aproximando por fim, parece que eu falei tanto aqui, falei só 1 hora. Tá certo isso? Já me aproximando do fim, jurados, eu vou trabalhar aqui teses alternativas, considerando que eu não sou o dono da razão. Se não quiserem reconhecer tudo aquilo que foi produzido e o pedido que eu faço, eu só peço. A decisão está na mão de cada um de vós. Se não quiserem reconhecer todos os argumentos que eu trouxe aqui para pedir o reconhecimento da legítima defesa e um sonoro sim no quesito genérico de absolvição, condenem o réu. Condenem. É direito de cada um. O poder emana do povo. E aqui o poder está efetivamente na mão do povo. São a fina flor da sociedade de reserva. Só senta aqui nesse banco os melhores. Há uma investigação de cada um de vós. Pelo juízo, para que se elabore uma lista, e depois pelas partes ainda,
para cada um de vós ser aceito aqui por nós, nós também fizemos uma investigação. Nós sabemos, cada um que vive, se tem filhos, a idade, o que faz, dentro daquilo que a gente consegue, né? De informação. Mas a gente também faz a nossa análise. Esse jurado, ele tem um perfil de que vai fazer uma análise imparcial. Não estou nem falando que ele tem um perfil de acolher a tese defensiva, porque isso é impossível de saber. Mas será que esse cara tem a retidão necessária para estar no corpo de jurados e decidir a vida de alguém? Vocês passaram por vários filtros. São a fina flor da sociedade de reserva. E tem o poder nas mãos. E o poder de decidir a vida dele e talvez de outros casos que esse aqui vai causar um efeito cascata. Que condenar esse aqui, já condenaram um pé rapado, certamente tem mais. Esse vai servir de exemplo para outros. Se não quiserem reconhecer a absolução, é um direito de cada um. Condene, sou eu que estou falando. Tem o direito de condenar. Aí, o meu requerimento é que condenem de forma justa. Vamos, então, eu não sei, sinceramente, eu não sei qual seria a motivação. Eu já tenho dificuldade de articular qualquer outra tese que não a tese de absolução pela legítima defesa, porque para mim não ficou claro qual era a motivação desse crime. Ele matou então porque ele planejou e matou esse rapaz porque ele batia na mãe? Ou porque eles tinham alguma briga anterior? Não tem nenhum elemento, ninguém nem falou disso. A não ser o irmão que falou que eles tiveram uma discussão de coagueta, que deu denúncia para a polícia, mas assim, nada caminhou nesse sentido. Então, se reconhecerem que ele merece ser condenado, vamos condenar ele de forma justa. Em primeiro lugar, ele não tinha intenção de tirar a vida. E isso está plenamente demonstrado quando ele deixa de prosseguir na ação. Parou. Mas podia, um lado do pescoço eu abri, não caiu. O senhor não morreu de um lado. Então vamos na cabeça. Calma. Puro. Isso não aconteceu. Um golpe. Um golpe apenas. Se não há intenção de matar, se essa intenção de matar não está presente, ele tinha intenção, então, do quê? De lesionar. De causar uma lesão. E uma lesão feia. Uma lesão feia. Certamente vai ser explorado. Vou mostrar de novo aqui, o que ele fez. Ele tinha intenção de lesionar. Se ele tinha intenção de lesionar, ele merece ser condenado, então, por lesão corporal. E o resultado? Ele tinha dolo na lesão e culpa no resultado, que foi a morte. Lesão corporal, seguida de morte. Doutor, mas o senhor está querendo diminuir a pena dele, né? Porque é isso que eles quiseram fazer aqui. Diminuir a pena. Lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Se resulta morte, a circunstância evidencia que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 4 a 12 anos. 12 anos. Ele é reincidente, inclusive. Vai passar um tempo na cadeia. Já está, né? Quanto tempo aí está, Mano? 11 meses. 11 meses. Vai ficar muito tempo ainda. É pena aqui. Ele é reincidente, o regime não é aberto. Fiquem despreocupados em relação a isso. Doutor, ele merece alguma punição. Esse é o quesito que os senhores então vão votar. Ele queria uma lesão corporal. Que se fizesse morte, teria matado. Não tinha nada que impedir ele lá. Só a mãe dele não impedia ele. Por questões físicas,
coitada, e outra porque a velha não ia pular nessa faca de jeito nenhum. Se ele tivesse com um capeta no corpo. Ela não ia colocar o couro dela para salvar o couro do canibal. Apanhando do cara do jeito que estava. Então o pedido é de desclassificação. Os senhores não condenam no homicídio e condenam num crime mais brando. Lesão corporal seguida de morte. Ai, ai. Mas talvez, né? Talvez vai voltar na réplica e vai dizer, não, ele me desafiou a dizer o motivo, eu vou dizer. Ele matou, planejou e matou, porque a mãe apanhava dele. E ele não gostou daquilo e matou. Beleza. Se ele não matou, se ele matou por esse motivo, ele tem razões para cometer esse crime. Ele tem razões para cometer esse crime. E aí haveria um caso de diminuição da pena. Um pouquinho, um sexto de diminuição. Se saiu uma condenação de 16, baixa um sexto da pena. Ele tinha um motivo, não apareceu. Esse motivo seria se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral. Em razão das agressões que a mãe sofria, da violência doméstica que ela sofria. E às vezes nem só uma agressão física, mas uma agressão psicológica duradoura. E haveria uma pequena diminuição. Ou talvez se diga aqui então que não, ele matou porque deu uma mordida na bochecha. Deu uma mordida na bochecha, deu um abraço nele, o Ivanil, o santo Ivanil deu um abraço nele e uma mordida na bochecha. E aí ele ficou furioso. Talvez também essa violência da mãe. Se havia então um embate, uma luta, uma mordida, uma discussão, um embate corporal entre os dois, agiu ele sob o domínio de violenta emoção. Emoção de pena. Não sei, pode ser que falem isso. Eu preciso falar isso agora, porque se eu voltar lá depois, vão dizer, mas você está inovando na técnica. E aí vão tentar anular esse júri depois, caso seja reconhecido. Né? A decisão é de Vossa Excelência, eu não tenho nada aqui que eu possa fazer a não ser pedir. Expor e pedir. Mas aí, reconheceu aqui, mas inovou na tréplica, aí vai anular. Isso é tudo coisa jurídica, mas ela se apega. Eu tentei mostrar as fotos aqui da casa. Meu Deus. Eu não falei discursinho. Falei discurso. É ridículo fazer um discurso, uma foto. É foto da casa, que mal tem mostrar uma foto da casa aqui. Não. Porque isso, porque aquilo, porque o prazo, porque aquele outro. O 479 prevê que para no começo da sessão se disse o seguinte: tá bom, retiro o pedido. Nem é tão significante isso. Então, são apegados às questões técnicas. Quem senta aqui, pouco importa, mas então preciso falar aqui da violenta emoção. Se esse for o motivo, consistente nas agressões físicas e psicológicas sofridas pela mãe e presenciadas pelo réu, bem como de mordidas aplicadas pela vítima, age ele ali sob o domínio de violenta emoção. E haveria a necessidade de reduzir um pouco a pena. Mas eu vou além. Existe uma outra redução de pena, e que é aplicável a esse caso. No artigo 121, parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, e não está matando qualquer um, está matando um homicida e um canibal.
É alguém que precisa ser extirpado da face da terra. Eu mesmo não consigo conceber a ideia de que alguém corte outra pessoa, seu irmão, e beba o sangue dele. Que coma carne humana. Tem gente que não está comendo nem carne animal mais. Não consigo nem pensar, de tão absurdo que é isso, que eu não consigo nem conceber, não consigo nem imaginar alguém fazendo isso. Então essa pessoa precisa acertar a conta dela lá embaixo. Eu tenho certeza que para cima ele não sobe. Deus é misericordioso, mas nem tanto. Aí, será que é citado então, se ele cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social, já que tirou a vida, então, de um homicídio, são 2 homicídios, que eu tenho conhecimento, né, que eu consegui alcançar e juntar os autos no prazo. E um canibal, alguém que bebe sangue e come carne humana. E aí, jurados, mais uma vez, revisando as qualificadoras, esse crime de homicídio, que não é um tentado, doutor. Esse não é tentado, esse é consumado e é qualificado. Qualificado por 2 vezes. A primeira delas, pelo meio cruel, consistente em desferir golpe de facão contra o pescoço da vítima, provocando-lhe trauma cervical e fratura exposta da mandíbula, de modo a causar-lhe intenso e desnecessário sofrimento, revelado pela brutalidade e frieza incomuns. Será que o Benir falou, olha, eu vou... Espera um pouquinho, vítima. Esqueci o nome da vítima. Ivanil. Acreditem, eu esqueci o nome dele. Espera um pouquinho, que agora eu vou te dar um golpe de foice, só que eu quero lhe causar intenso sofrimento. Um requinte de crueldade. E aí, dá uma virada aí no pescoço e boa. E o outro, que seria do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não é o deitado na cama, que ele não colou essa. Ele não estava deitado na cama. Então, esqueçam isso, ele não estava deitado na cama e ficou provado aqui. A farsa caiu. Mas é do desarmado, ele usa bainha para se destacar no estilo, não usa facão. Agora o esquema dele é flores, parou de comer gente, parou de beber sangue, parou de tentar matar os outros, violência doméstica de jeito nenhum. Agora a bainha é um símbolo do que ele não deve fazer, que é andar com um facão e esfaquear as pessoas, ou tentar esfaquear as pessoas. Pegou um mais louco que ele. Então esse é o meio, esse é a razão de que a vítima estava impossibilitada de se defender. E o alcoolizado também. Ele estava desarmado e alcoolizado. Não vi aqui, mas me parece que essa bebida alcoólica, ele bebeu por livre e espontânea vontade, e depois ele tinha alguém que desferiu um golpe nele, que bebeu tanto quanto ele. Então, ele estava em paridade de armas, não tinha alguém que podia menos ou que podia mais ali. Talvez esse aqui estava até mais bêbado. E vejam, aproveitando esse final, vejam o tamanho da desgraça que essa doença, é uma doença, do álcool pode causar. Ele cometeu vários crimes. E a vítima é igual. Em todas que a gente analisou, todos, o Ivanil estava bêbado.
álcool destruindo, arrebentando as famílias. Eu não estou falando daquela cervejinha que a gente bebe no final de semana. É a doença do álcool. Esse aqui da mesma forma. Copo de pinga e lá esfaquear a mulher porque está traindo. Traindo com não sei quem lá. Álcool. Descumpre a medida protetiva. Vai lá na casa da mulher lá de novo, encher o saco dela, bêbado de novo. Portando arma de fogo num boteco, bêbado de novo. Todos eles, todos os antecedentes dele é bêbado. A interna em Jandaia, por 2 motivos. Bêbado e porque ele mesmo disse que tinha algum problema psiquiátrico. E deve ter mesmo, não duvido disso. E a gente não julga isso aqui. Isso aí ele vai sair daqui, ele mesmo ali. Agora, quando a gente foi, um pouco antes, quando a gente foi conversar ali, ele me chamou para conversar, porque ele falou, não tem como se falar para a doutora juíza lá, para ela me internar em Jandaia de novo? Falei, não tem. Não tem. Você vai ter que pedir para os jurados lá, para eles te absolverem, você vai conseguir a liberdade, e você conseguindo a liberdade, eu me comprometo de te colocar numa clínica muito melhor do que Jandaia. Nem sei se existe ainda lá em Jandaia esse hospital. Em 2 oportunidades eu já tive clientes que foram internados numa clínica chamada Mareve, lá em Maringá, e que saíram renovados. 9 meses de tratamento, uma clínica cristã e que renova pessoas. E acredito muito no poder de Deus. Se você tiver fé, se você se apegar com Deus, independente de qual a religião de vossas excelências, entregue na mão de Deus, se apegue em oração. Eu mesmo tenho a minha rainha padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que me protege. E eu confio toda a minha vida nela. Entregue que vai dar certo. E é isso que eu faço em todos, em absolutamente todos. Se ele vai seguir o que eu estou falando, eu não sei. Mas eu me sinto na obrigação de falar isso para ele. Tenha Deus no teu coração. Procure um grupo, uma igreja, não importa qual seja a igreja, que tenha um Deus, que vai te dar amparo, vai te dar consolo quando a situação estiver apertada. Lembra que ele falou, eu não estava bebendo, mas aí eu fui lá no bar, tomei uma pinga, o que ele foi fazer? Foi esfaquear a mulher dele lá, encheu o saco da mulher dele lá. Talvez se ele tivesse Deus naquele momento, se ele tivesse um amparo, e aqui a situação é bem complicada, porque não tem base familiar e não estudou. Então, aqui a situação é bem complexa e é Deus na causa mesmo. É só Deus para fazer um milagre na vida dele. Então, eu me sinto sempre na obrigação de falar para ele e compartilhar com Vossa Excelência. O único caminho para esse homem aqui é Deus. A cadeia, podem condenar ele, mas a cadeia, cedo ou tarde, sei que demora um pouco mais, um pouco menos, ele vai ser colocado em liberdade de novo. Condenado ou absolvido. Se absolvido, nos próximos dias. Se condenado, daqui, talvez, 15 anos, não sei. Mas se ele não tiver um rumo quando ele sair aqui, ele vai voltar para a sociedade e vai fazer a mesma coisa. Talvez fazer a mesma coisa. Ele precisa de um rumo. Precisa de Deus no coração, precisa colocar um rumo na vida dele. Então, talvez, em uma palavra daquele que mais defendeu ele, e que eu defenderia com unhas e dentes, em qualquer circunstância, dava a minha vida por ele se fosse preciso. Talvez ele ouvindo uma palavra dessa, ele saia daqui e vá procurar ajuste, vá procurar Deus, vá se colocar no caminho de novo. E a vida vai evoluindo. Talvez ele tenha interesse novamente de estudar, de construir uma família, de ter filhos, ele não tem filhos. Então, é isso, jurados. Eu tenho mais 8 minutos e digo
sem sombra de dúvida, o melhor caminho para esse julgamento é o reconhecimento da legítima defesa e absolução. Isso é justiça. Julgue pelo fato, pelo que ele fez, e não pelo que vai ser trazido aqui. E que ele já adiantou também. Mas ele tem um antecedente, tá? Ele fez isso com a mulher, ele isso. Isso não está em julgamento. Está em julgamento hoje. Ele tirando a vida do Ivanil, homicida e canibal. Eu gosto de finalizar contando uma história para pedir clemência, de clemência, porque eu confio que ele mereça clemência. Ele é um pobre coitado e que merece clemência, e que não buscou a morte de ninguém. Se matou para defender a sua mãe. E ele merece clemência. A clemência é no quesito genérico. É o terceiro quesito que vocês vão botar. Materialidade. Aconteceu o fato. Alguém morreu? Morreu. O Ivanil morreu. Vocês vão botar sim. O Ivanil morreu. As lesões causaram a morte? Sim. 2. O delírio é o autor das lesões? Sim. Ele é o autor. Disse aqui, e não tinha também como não dizer que era ele, que tudo aponta para ele. Como ele negar. 3º, o jurado absolve o acusado. Aqui nós falamos da legítima defesa e falamos da clemência. E eu vou contar uma história que mudou a minha vida, o meu pensamento. Eu tive vários momentos na minha vida que eu tive uma transformação. Posso apontar até um muito recente, um acampamento que eu fiz lá em Borrasópolis, que eu fui muito resistente para lá. Será 5 dias no acampamento. Isso transformou a minha vida. Em uma imersão que eu fiz no passado, com o Wendel Carvalho, a editora do coach, realmente isso transformou minha vida. E lá atrás, quando eu ainda morava lá em Manuel Ribas, na rua Oscar Lopes do Meus, 451, minha mãe mora lá ainda. Eu tinha um amigo meu lá na esquina. A nossa situação não era miserável, pobre, esse coitado aqui, mas não era uma vida abastada de muitos recursos. E eu adorava andar a cavalo, mas eu não tinha um cavalo. Mas para que ter um cavalo, se você tem um amigo que tem um cavalo. Aí um amigo meu lá que tinha fazenda, tinha cavalo, me chamava de vez em quando. Ele era neto do seu amigo, ele é a mãe, um grande amigo que eu tenho até hoje. Um irmão mesmo. E aí a gente ia, de vez em quando, andar a cavalo. Lá na... Eu não sei o nome, é perto da cidade, e às vezes a gente ia até a pé. Caçava passarinhos. Não vou nem contar isso, que capaz de eu responder por isso. De vez em quando ia caçando passarinho, eu tinha uns 15 anos. Nunca matei passarinho, tá? Só caçava. Muito de mira. E aí, nós andando a cavalo lá na fazenda e encontramos uma criança que caçava passarinho também. Estava caçando passarinho. Eu falei, o que esse piazinho a pé, né? Piazinho a pé ali, ia a cavalo. O que esse piazinho está fazendo, né? Caçando. E o piá era um exímio atirador. Não sei se chama seta, bodoque, estilingue, ali na Rio se chama estilingue. Estilingão, coisa mais linda do piá, bem feitinho, sorinho novo, e ele não errava ele dava um gornazinho de pelotinha de barro, que é excelente também, para tirar, quem já tirou sabe. E ele, eu vendo aquilo, falei para ele, cara, você tira bem, vamos fazer uma mira para você atirar. E ele, e a gente foi por ali, esse pezinho seguindo a gente com o cavalo. De repente, olhando, procurando nas copas de árvores, nas árvores, passarinho, de repente eu olho um passarinho lá em cima. Se não me engano, uma asa branca. Que é uma pombona grande, não sei se tem aqui, acho que tem, né? Todo lugar deve ter. E eu vi lá e falei para ele, olha lá, cara, agora eu quero ver, agora nós vamos colocar a
A tua mira é a prova. Olha o passarinho lá. E na hora ele veio corridinho assim, esticou e ficou olhando e voltou. E eu falei, ué, o que aconteceu? Você não vai atirar agora que é a tua oportunidade? Ele falou, não. Mas por quê? Tá vendo ali, ó? Tem um ninho e tem filhotinho ali. E aí ele falou para mim uma frase que eu nunca eu nunca mais esqueci, que transformou a minha vida. Eu não atire passarinho no ninho. E falei, cara, não sei se ele tinha 12 anos, ele era uma criança. Ali, cara, a sapiência, a inteligência e o coração dessa criança de não atirar naquele pássaro porque tinha 2 filhotinhos que dependiam dele. E hoje, quem está no ninho ali é o Deninho. Ele está no ninho, está tudo organizado. Só precisa combinar com vocês. Está tudo organizado para colocar ele na gaiola, ó. Põe esse bloquinho na gaiola lá, um pé de chinelo. Ó. O estilingue está na mão de cada um de vós. E eu peço encarecidamente. E pedindo clemência. Eu peço que não matem passarinho no ninho. Muito obrigado, Geraldo. Aqui, depois do jantar e mais 1 hora, sejam fortes, resistentes. Mais 1 hora da doutora promotora. Eu volto para mais 1 hora de técnica. Está chovendo molhado. Não vou falar nada muito diferente, vou apresentar algumas outras coisas, mas o que eu quero está aqui. A absolução por legítima defesa e por clemência. Não pode coitado. Deus abençoe a vida de cada um de vós. Para mim é um prazer enorme estar aqui, defendendo o Denir e conhecer cada um de vocês. Fora daqui, quem sabe a gente possa conversar e se tornar amigo. E é uma felicidade imensa estar aqui em reserva. Hoje é um dia também muito especial para mim. Eu adoro quando a minha mãe está assistindo o júri. Eu me sinto protegido. Me sinto um passarinho no ninho que ela está ali. E acho que eu performo até melhor. Consigo até trabalhar melhor. Então, minha mãe, saiba do quanto eu te amo e te protejo, assim como você sempre me protegeu. Sozinha, mãe solteira, me criou, me formou. Muito obrigado, Jesus. Deus abençoe. Excelência, terminamos. Obrigada, doutor. 22, operação